A Rússia está contra as cordas. Suas forças estão sofrendo grandes perdas, com centenas de soldados morrendo diariamente. A guerra na Ucrânia se prolongou além das expectativas do Kremlin, e agora o presidente russo Vladimir Putin está com opções limitadas. Em um movimento desesperado, a Rússia recorreu a um aliado improvável e controverso, a Coreia do Norte. Mas não por armas e munições, as quais Pyongyang já foi acusada de fornecer a Moscou. Dessa vez é diferente, muito mais sério. Relatórios sugerem que soldados norte-coreanos podem ser enviados para as linhas de frente, verdadeiras botas no chão. Uma aliança que marca um novo capítulo perigoso nesta guerra. Essa jogada levanta a questão: se a Coreia do Norte apoiar a Rússia, quais serão as implicações para a guerra na Ucrânia? E mais importante, isso provocará a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar mais poderosa do mundo, a intervir e lutar diretamente pela Ucrânia? Neste vídeo, analisaremos essa aliança, seu significado para a guerra e como ela pode forçar a Organização do Tratado do Atlântico Norte a reconsiderar seu papel na Ucrânia. Neste ponto, não se trata mais apenas da Ucrânia. É sobre o futuro do conflito global. Antes de mergulharmos em qualquer cenário, vamos olhar o básico. Para entender o quadro completo, é necessário primeiro aprender sobre o envolvimento da Coreia do Norte. Em suma, precisamos dos fatos antes de lidar com as consequências. Então vamos começar com o que sabemos. Os relatórios sobre o envolvimento da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia estão se acumulando e se tornando difíceis de ignorar. A inteligência militar e organizações governamentais ucranianas, a inteligência sul-coreana e a mídia ocidental estão todos dizendo o mesmo. Tropas norte-coreanas estão entrando na guerra do lado da Rússia. Contudo, essas fontes parecem discordar sobre a quantidade exata de soldados norte-coreanos envolvidos. Uma fonte de inteligência militar ucraniana revelou à British Broadcasting Corporation que a Rússia está formando uma unidade de 3.000 soldados norte-coreanos. Kiev suspeita que essa unidade esteja se preparando em Ulan-Ude, próximo à fronteira mongol. Simultaneamente, uma fonte militar russa do Extremo Oriente confirma a chegada de norte-coreanos a uma base próxima ao Ussurisk, ao norte de Vladivostok, mas ressalta que a quantidade está muito abaixo de 3.000. Contudo, a fonte não especificou o número exato de soldados presentes no Extremo Oriente. Relatórios do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul afirmam que 1.500 soldados já foram enviados para a Rússia. Os soldados teriam chegado de 8 a 13 de outubro de 2024, transportados em 7 navios russos para Vladivostok. Mas eles não vieram sozinhos. Relatórios sugerem que eles trouxeram uniformes, armas e documentos de identificação russos falsificados. No entanto, o Serviço Nacional de Inteligência afirma que esta é apenas a primeira onda de soldados. De acordo com a agência, mais norte-coreanos seguirão, podendo elevar seu número para expressivos 12.000 soldados. Esse é um número grande o suficiente para causar um impacto real. Apesar da falta de confirmação oficial, a figura indica o profundo envolvimento da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia. Espera-se que a unidade norte-coreana de Ulan-Ude seja enviada para a província de Kursk, na Rússia, a mesma área onde as forças ucranianas lançaram uma incursão em agosto. Eles podem guardar as fronteiras russo-ucranianas, liberando unidades russas para combates mais diretos em outras áreas. Mas não espere os soldados norte-coreanos nas linhas de frente ainda. Especialistas como Valery Ryabik, editor da publicação ucraniana Defense Express, acreditam que essas tropas serão usadas inicialmente em funções mais de apoio. Mesmo que não sejam enviados diretamente para o combate, a presença deles permite que a Rússia mova mais das suas forças para posições ofensivas. Agora você pode pensar, todas essas evidências parecem bastante especulativas. Onde está a prova concreta? Bem, e quanto à prova em vídeo? A evidência mais contundente do envolvimento norte-coreano são imagens de vídeo fornecidas ao Centro Ucraniano de Comunicação Estratégica e compartilhadas com a Cable News Network. O clipe mostra soldados norte-coreanos em um campo de treinamento russo recebendo uniformes e equipamentos. Apesar da baixa qualidade do áudio dificultar o entendimento completo, eles aparentam conversar em coreano. E este é apenas um vídeo. Outro, geolocalizado pela Cable News Network, mostra tropas norte-coreanas chegando ao campo de treinamento Sergeyevka, perto da fronteira da Rússia com a China. Falante de russo diz: "Não podemos filmá-los e há milhões deles aqui." Isso é apenas o começo. Apesar de milhões ser um exagero,
Essas palavras destacam a magnitude e o sigilo desse desenvolvimento. A Cable News Network obteve o questionário que os recrutas norte-coreanos preencheram ao chegar na Rússia, fornecendo medidas para chapéus, equipamentos, uniformes e sapatos. O topo deste questionário está escrito em russo, enquanto as várias opções de tamanho estão escritas em coreano. Isso sugere que os norte-coreanos não estão apenas sendo integrados, mas também preparados para sua nova função. O questionário e os vídeos confirmam os relatórios do Serviço Nacional de Inteligência de que os soldados estão sendo equipados e treinados para irem à Ucrânia. Segundo o Serviço Nacional de Inteligência, os soldados norte-coreanos, atualmente em bases militares em Vladivostok, Urysesk, Khabarovsk e Blagoveshchensk, só irão para as zonas de combate após o treinamento. Cortesia comum que não foi dada a muitos nacionais russos que foram jogados na luta com preparação mínima, subtreinados e mal equipados. Considerando a suposta identidade dessas tropas norte-coreanas, o tratamento especial não deveria surpreender. Segundo o Serviço Nacional de Inteligência, as unidades enviadas à Rússia foram inspecionadas pessoalmente por Kim Jong-un antes do envio, sugerindo que esses soldados podem ser parte das forças de elite norte-coreanas. Devido à desconfiança do país com os recrutas, que podem desertar, é provável que soldados de operações especiais, altamente treinados e leais, estejam envolvidos na Ucrânia. Forças especiais podem parecer intimidadoras, o tipo de tropas de elite que você não gostaria de enfrentar em combate. Você pode imaginar algo como os SEALs da Marinha dos Estados Unidos, o Special Air Service britânico, ou até mesmo os Spetsnaz da Rússia, unidades de elite conhecidas por sua precisão, táticas mortais e treinamento de ponta. Mas não nos adiantemos. Falamos da Coreia do Norte, notória por equipamentos ultrapassados, táticas duvidosas e um exército mais hábil em desfiles do que em guerra moderna. Eles são leais, talvez até demais, mas no campo de batalha mal estão na mesma liga que as principais forças especiais do mundo. O que a Ucrânia pode esperar das forças norte-coreanas enviadas para se opor a ela? Esses militares enviados para Vladivostok foram recrutados entre as estimadas 200 mil fileiras das Forças de Operações Especiais, cuja principal tarefa é sondar e testar as defesas da Coreia do Sul. Esse número isoladamente deve surpreender muitos. Por quê? Porque as verdadeiras forças especiais de elite do mundo contam suas fileiras às centenas, não aos milhares. Os SEALs possuem cerca de 2.500 membros ativos, o Special Air Service britânico, de 400 a 500 operativos de elite. Mesmo o infame Spetsnaz da Rússia não se aproxima dessa afirmação de 6 dígitos. Kim está redefinindo o significado de especial ou lidando com um senso inflado de grandeza militar. Ahmed Hassan, diretor executivo da Gray Dynamics, uma empresa de inteligência de Londres, coloca as coisas em perspectiva. As forças especiais da Coreia do Norte podem ser especiais pelos seus próprios padrões, mas isso não é necessariamente honroso quando comparado aos critérios da Organização do Tratado do Atlântico Norte ou da Rússia. Numa escala de 1 a 10, sendo um soldado básico e 10 a Delta Force ou Special Air Service, o NK-4 estaria num sólido 5 segundo ele. Eles são, essencialmente, os atuantes medianos das forças especiais, sendo generosos. A única área em que o sistema operacional de fábrica realmente se destaca é no sigilo. Sem dúvida, esta é uma das unidades militares mais secretas do mundo, o que não surpreende, dado o seu país de origem. Na maior parte, o sistema operacional de fábrica é um enigma para as potências ocidentais, leal e altamente treinado, mas sem o equipamento militar avançado visto nas forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O sistema operacional de fábrica também tem uma história colorida. Fundado em 1968, eles ganharam notoriedade após uma invasão desastrosa à Casa Azul, residência presidencial da Coreia do Sul, que resultou na morte de 26 dos 31 operativos envolvidos. Considerando que sua estreia mundial foi um completo desastre, não surpreende que pouco se saiba sobre seus feitos posteriores. Relatos indicam que o sistema operacional de fábrica foi enviado à Síria para apoiar o regime de Bashar al-Assad. No entanto, especula-se que essas tropas eram apenas mercenários norte-coreanos, o que torna ainda mais confusas suas verdadeiras capacidades. O que sabemos com certeza é que eles participaram de um raro evento público em 2017, marchando orgulhosamente ao lado de soldados do exército regular, porque nada diz forças especiais de elite como uma marcha sincronizada.
Em 2018, a mídia estatal norte-coreana exibiu tropas sistema operacional de fábrica com tinta de camuflagem preta e óculos escuros, portando um novo rifle com lançador de granadas. Contudo, relatórios indicaram que seus uniformes eram muito similares aos das Forças Especiais Sul-Coreanas, conhecidas como Black Berets. Talvez a Coreia do Sul deva se consolar com o ditado de que imitar é a forma mais sincera de elogiar. Os poucos detalhes conhecidos sobre o sistema operacional de fábrica já levantam questionamentos. A presença deles realmente mudará o rumo da batalha? Ou eles são apenas mais soldados no terreno que trarão dificuldades para a Rússia? Considerando os desafios na Ucrânia, a segunda opção parece bem mais provável. Independentemente de os soldados norte-coreanos lutando pela Rússia serem forças especiais ou tropas regulares, sua integração será uma batalha difícil. Para começar, há a barreira do idioma. Os soldados norte-coreanos não falam russo de forma alguma, sendo não nativos no idioma. Isso representa um problema significativo no caos da batalha, onde a comunicação é crítica. Integrar milhares de norte-coreanos em unidades militares russas não é tão simples quanto adicionar mais soldados às fileiras. Um analista destacou os desafios da Rússia ao incorporar centenas de prisioneiros às suas forças, mesmo eles falando russo. Imagine a complexidade adicional quando as tropas em campo nem compartilham um idioma comum. Ademais, a frente oriental na Ucrânia se tornou uma guerra de atrito, um moedor de carne brutal, onde operações secretas e táticas de forças especiais podem se tornar ineficazes. Dado o cenário atual, a real questão é: o que de fato essas tropas norte-coreanas farão no campo de batalha? Sem um papel bem definido, eles podem se tornar mais um peso do que um recurso valioso. Outro desafio assustador é a inexperiência recente das forças norte-coreanas em combate. Apesar do impressionante exército ativo de cerca de 1,28 milhão, o quarto mais forte do mundo, a maioria dos soldados não se envolveu em operações de combate significativas há anos. Ao contrário do exército russo, que tem estado ativamente envolvido em conflitos, as tropas norte-coreanas são mais conhecidas por suas habilidades de engenharia e construção. A guerra na Ucrânia poderia marcar sua primeira incursão em um conflito internacional. Entrar em um ambiente de alto risco sem a devida experiência poderia significar um desastre. Há também a questão das táticas. A estrutura militar da Coreia do Norte segue o antigo modelo soviético, o que levanta questões sobre o quão bem suas unidades de infantaria motorizada poderiam se adaptar às realidades da guerra moderna. Suas táticas tradicionais podem não funcionar bem em uma batalha definida por manobras ágeis, tecnologia e adaptabilidade. E não podemos esquecer do risco de expor os norte-coreanos à vida ocidental. Se esses soldados vivenciarem a realidade do outro lado, especialmente comparada à dura realidade de seu país, as deserções podem se tornar um problema sério, mesmo para essas forças de elite. Bruce W. Bennett, pesquisador sênior de defesa internacional no RAND, pediu aos Estados Unidos que iniciem campanhas para convencer os soldados norte-coreanos enviados à Rússia a desertar. Resta apenas mais uma pergunta, antes de discutir o que a presença dessas tropas significa para a guerra na Ucrânia. Por que a Coreia do Norte enviou tropas inicialmente? Putin está desesperadamente precisando de mão de obra. Após 2 anos e meio de guerra, a Rússia sofreu perdas inacreditáveis. Relatórios do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia indicam que o país perdeu 678.520 soldados desde fevereiro de 2022. Com esse golpe severo em suas fileiras, qual é a solução que Putin vê? Trazer os norte-coreanos para fazer parte da luta é uma aposta desesperada, mas é onde a Rússia se encontra, encurralada e buscando qualquer aliado possível. Mas tem mais nisso. A Rússia não buscaria tropas estrangeiras se sua mobilização obrigatória recente tivesse sido bem-sucedida. Valery Akimenko, do Centro de Pesquisa de Estudos de Conflito do Reino Unido, sugere que o envio de soldados norte-coreanos pode ser a solução de Putin para a mobilização mal-sucedida. O exército russo enfrentou resistência pública, com muitos recrutas se recusando a lutar. Então, se não consegue convencer seus próprios cidadãos a arriscarem suas vidas, por que não terceirizar o trabalho? Mas por que a Coreia do Norte concordaria em ajudar nessa situação? Moscou e Pyongyang têm muito em comum.
Mais importante, ambos são párias no Ocidente, o que fortaleceu seus laços recentemente. Kim chamou Putin de seu camarada mais próximo e desejou-lhe feliz aniversário de 72 anos em 8 de outubro. No entanto, para os dois países não se trata apenas de delicadezas diplomáticas. Trata-se de sobrevivência em um ambiente global hostil, mas não nos enganemos, este próspero relacionamento é motivado apenas por interesses mútuos. Como mencionado, Moscou precisa desesperadamente de soldados e Pyongyang de dinheiro e tecnologia. É um típico caso de troca de favores mútuos. A Coreia do Norte está sem recursos e isolada, e a possibilidade de auxílio russo é irresistível para ser desconsiderada. Sem mencionar que o país poderia se beneficiar muito do acesso à tecnologia militar russa, algo que Moscou normalmente não compartilharia. Kim quer que seu país seja reconhecido como um estado nuclear. Um pouco de tecnologia russa poderia ajudar muito a alcançar esse objetivo. Além disso, estar em um conflito ativo permite à Coreia do Norte exibir suas capacidades militares globalmente, um sonho para nações em busca de legitimidade. Mas além do teatro, o acordo entre Rússia e Coreia do Norte proporciona aos soldados norte-coreanos algo que eles carecem muito: experiência real de combate. Por um lado, isso pode ser um grande desafio para essas tropas, como já foi dito. Por outro lado, eles podem ver isso como uma oportunidade de finalmente vivenciar o combate após anos isolados da guerra real. Isso pode ser um grande problema para um exército cujo pessoal foi em grande parte treinado para desfiles e posturas, em vez de situações práticas de combate. Se eles retornarem à Coreia do Norte, voltarão com insights valiosos sobre a guerra moderna, táticas e equipamentos que poderiam reforçar suas capacidades militares. Em suma, a participação norte-coreana não é um ato aleatório de benevolência. É uma estratégia de sobrevivência e crescimento em um mundo que majoritariamente lhes deu as costas. Ambas as nações, em posição de fraqueza, são naturalmente atraídas uma pela outra buscando sobrevivência. Conforme avançam, fica evidente que a Rússia e a Coreia do Norte manterão o foco no benefício mútuo a qualquer custo. Isso nos leva ao arranjo de segurança mutuamente benéfico que responde à pergunta do título do vídeo. Em junho de 2024, durante uma rara visita à Coreia do Norte, Putin e Kim assinaram um pacto que descreveram como pacífico e defensivo. No entanto, este acordo histórico é menos sobre manter a paz e mais sobre estabelecer uma aliança militar para fornecer assistência mútua em caso de agressão contra qualquer uma das nações. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, a parceria indica um novo nível de desespero da Rússia e uma profunda necessidade de apoio, devido às pesadas perdas no conflito prolongado. Agora vamos detalhar as especificidades deste pacto. O acordo representa uma mudança significativa nos laços históricos entre as duas nações, que oscilaram ao longo das décadas. Ele substitui acordos anteriores de 1961, 2000 e 2001, marcando a primeira cooperação militar formalizada entre os dois países em mais de 20 anos. O pacto visa fortalecer as defesas da Coreia do Norte e da Rússia contra ameaças crescentes do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Embora o texto exato deste pacto de defesa mútua permaneça classificado, elementos-chave foram destacados que oferecem uma visão sobre suas implicações. Para este vídeo, a cláusula de assistência mútua é o foco principal. Esta cláusula determina que os dois países se ajudarão em caso de ataque. Você pode estar se perguntando como essa cláusula ou acordo poderia justificar o envolvimento da Coreia do Norte na Ucrânia, sendo a Rússia a agressora. A situação mudou quando as forças armadas da Ucrânia lançaram uma incursão no Oblast de Kursk, na Rússia. A Rússia poderia interpretar essa incursão como um ataque ao seu território, ativando a cláusula de assistência mútua do Pacto de Defesa. Isso permite que a Rússia convoque a Coreia do Norte para apoio militar, alegando autodefesa coletiva. Isso pode parecer improvável, já que a Rússia iniciou o conflito mais amplo ao invadir a Ucrânia. Contudo, legalmente, a incursão em solo russo dá à Rússia justificativa para se colocar como defensora. Certamente, isso traria muitas complexidades. Para que o envolvimento militar da Coreia do Norte seja considerado legítimo, a Rússia precisaria demonstrar que as ações da Ucrânia
são um ataque armado ao seu território soberano e que a resposta é proporcional à ameaça. O princípio da proporcionalidade é essencial aqui. Respostas militares excessivas ou desproporcionais podem violar o direito humanitário internacional. Além disso, o mundo vê claramente, através dessas alegações de autodefesa, dadas as sanções em curso à Coreia do Norte e a ampla condenação da Rússia por invadir a Ucrânia. Embora esse pacto de cooperação possa oferecer um pretexto legal para a Rússia convocar a assistência da Coreia do Norte, a realidade é bem mais clara. Essa convocação é apenas uma desculpa para uma escalada ainda maior, não um ato genuíno de autodefesa. E isso leva à pergunta crucial: por que a Ucrânia não pode convocar a assistência da Organização do Tratado do Atlântico Norte? Infelizmente, há uma resposta direta para essa pergunta. A Ucrânia não pode pedir ajuda à Organização do Tratado do Atlântico Norte porque não é um membro da aliança. O artigo 5 da Carta da Organização do Tratado do Atlântico Norte estabelece a defesa coletiva apenas para os países membros. E por mais que a liderança da Ucrânia, especialmente o presidente Volodymyr Zelensky, tenha pedido uma adesão acelerada ou um envolvimento mais direto da aliança, o país ainda está na categoria de parceiro. Isso significa que a Organização do Tratado do Atlântico Norte não tem obrigação legal de intervir militarmente, independentemente da gravidade da situação. E de acordo com Zelensky, a situação vai se tornar bastante grave. O presidente ucraniano tem alertado sobre o possível envolvimento da Coreia do Norte no conflito. Relatórios indicam que até 10 mil soldados norte-coreanos podem estar se preparando para lutar ao lado da Rússia. Isso já não é mais sobre transferir armas. Na verdade, é sobre transferir norte-coreanos para as forças militares ocupantes, disse ele, sugerindo que o conflito poderia se espalhar além das fronteiras atuais. Zelensky não é o único preocupado com a perspectiva de tropas norte-coreanas se juntarem à luta. Embora ainda não tenha acusado formalmente Pyongyang, os Estados Unidos expressaram preocupações sobre a possível presença militar norte-coreana na Ucrânia. Por um lado, o envolvimento da Coreia do Norte permitiria a Pyongyang obter feedback em tempo real, encorajando ainda mais a nação já excessivamente zelosa. Como o general Charles Flynn, dos Estados Unidos. Segundo o general Charles Flynn, comandante da Ásia-Pacífico do Exército dos Estados Unidos, é muito preocupante que a Coreia do Norte esteja recebendo feedback de um campo de batalha real para ajustar suas armas, munição, capacidades e até mesmo seu povo. Porém, também há a questão do impacto da participação da Coreia do Norte na guerra. Legisladores dos Estados Unidos, como o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Mike Turner, rotularam os movimentos de tropas relatados como alarmantes e uma escalada extrema do conflito na Ucrânia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores francês, Christophe Lemoine, ecoou o sentimento, referindo-se à participação da Coreia do Norte na Ucrânia como um desenvolvimento extremamente preocupante e sério. Essa reação é notável, pois o presidente francês Emmanuel Macron foi o único líder ocidental a sugerir o envio de forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte para defender a Ucrânia, causando alvoroço na época. E o que a Organização do Tratado do Atlântico Norte diz agora? O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, expressou que a aliança monitora de perto a situação, mas se absteve de confirmar o envio de tropas. Isso sugere que, apesar das tensões crescentes, as mãos da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão atadas. A legalidade da intervenção ainda é um grande obstáculo. A pior parte? A Ucrânia não está mais perto de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte do que no início do conflito, deixando o país em posição vulnerável. Embora Zelensky tenha recentemente apresentado seu plano de vitória para a Ucrânia, que inclui a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, passos concretos para alcançar este objetivo parecem ilusórios. Ademais, diplomatas da Organização do Tratado do Atlântico Norte ressaltam que as fronteiras da Ucrânia precisam ser bem delimitadas antes de considerar sua adesão, o que é dificultado pelo fato de cerca de 20% do território ucraniano estar atualmente sob controle russo. Por enquanto, a Organização do Tratado do Atlântico Norte promete apenas dinheiro para a Ucrânia, não a adesão. Isso poderia mudar se a Coreia do Norte tivesse uma participação maior? Absolutamente. O potencial de uma grande escalada poderia fazer a Organização do Tratado do Atlântico Norte repensar sua posição. O envolvimento da Coreia do Norte, se resultar em ganhos militares significativos para a Rússia ou intensificar o conflito, pode forçar a Organização do Tratado do Atlântico Norte a agir de forma mais decisiva. Além disso, as ramificações políticas do envolvimento da Coreia do Norte
poderiam pressionar a Organização do Tratado do Atlântico Norte a intervir, sobretudo se levar a crises humanitárias ou ameaças expressivas à segurança europeia. Se as ações da Coreia do Norte forem percebidas como desestabilizadoras da região ou contribuindo para atrocidades, a Organização do Tratado do Atlântico Norte pode intervir para defender as normas internacionais e proteger a estabilidade da Europa. Ao adicionar as implicações de uma aliança russo-coreana fortalecida, a Organização do Tratado do Atlântico Norte pode não ter escolha senão intervir. Afinal, trata-se da aliança de dois estados com armas nucleares, liderados por alguns dos regimes mais imprevisíveis e agressivos do mundo. Uma aliança russo-coreana fortalecida não só desestabilizaria a Ucrânia, mas poderia ameaçar toda a segurança da Europa. Mas aqui está o problema. Se chegar a esse ponto, a Organização do Tratado do Atlântico Norte terá que escolher entre deixar a Ucrânia cair para uma Rússia encorajada, apoiada pela Coreia do Norte, ou intervir e arriscar a Terceira Guerra Mundial. Se a Organização do Tratado do Atlântico Norte entrar diretamente no conflito com tropas e novas armas, as apostas aumentariam para um nível sem precedentes, transformando a atual guerra regional em global. Um confronto militar direto entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Rússia provavelmente acionaria o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, obrigando os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte a se defenderem mutuamente, transformando o conflito em uma guerra multinacional entre o Ocidente, Rússia e Coreia do Norte. Mas lembre-se, isso não é só sobre tropas ou combates aéreos. É sobre 4 dos 5 estados reconhecidos como portadores de armas nucleares se enfrentando em um conflito aberto. O potencial para uma escalada catastrófica é inegável. A Rússia, já sob imensa pressão de sanções e perdas militares, perceberia a intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte como uma ameaça existencial. Em tal cenário, Putin deixou claro que a Rússia não hesitaria em recorrer a armas nucleares. A doutrina militar russa permite o uso de armas nucleares táticas em guerra convencional, principalmente se a Rússia acreditar que sua integridade territorial ou a sobrevivência do regime está sob ameaça iminente. A introdução da Coreia do Norte, outro país que supostamente possui armas nucleares, só aumenta o perigo. Neste contexto, a Terceira Guerra Mundial não seria apenas outro conflito convencional em grande escala como a Segunda Guerra. Provavelmente envolveria ataques nucleares. E uma vez que o limiar nuclear é cruzado, um caminho para a desescalada é praticamente inexistente. Ambos os lados retaliariam igualmente, resultando em uma destruição sem precedentes para a humanidade. Mesmo que o conflito envolvesse apenas a Rússia e os Estados Unidos, o membro mais poderoso da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o resultado seria apocalíptico. Afinal, com 5.044 e 5.500 ogivas nucleares respectivamente, os Estados Unidos e a Rússia possuem quase 90% do arsenal nuclear global. Em um potencial conflito entre esses dois países, cidades inteiras, infraestruturas e possivelmente nações seriam destruídas em horas. O número de mortos poderia chegar a dezenas de milhões, com as consequências a longo prazo da precipitação nuclear e danos ambientais afetando bilhões de pessoas globalmente. A simulação de 2019 do programa da Universidade de Princeton sobre ciência e segurança global oferece uma visão mais precisa desses números. A simulação estimou que mais de 90 milhões de pessoas estariam mortas ou feridas nas primeiras horas de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Não podemos, de fato, menosprezar o envolvimento de outras nações. O envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia provavelmente atrairia outras potências globais, como a China, que tem uma relação complexa com a Rússia e o Ocidente e poderia ser forçada a tomar partido no conflito. Certamente, a China poderia aproveitar essa escalada para promover seus interesses em Taiwan ou no Mar do Sul da China. Porém, uma guerra nuclear tornaria qualquer estratégia nessas regiões inútil. Outras nações, alinhadas com a Organização do Tratado do Atlântico Norte ou simpáticas à Rússia e à Coreia do Norte, também poderiam ser arrastadas para o conflito, expandindo-o muito além da Europa e da Ásia. O que se inicia na Ucrânia se tornaria um conflito que atingiria todos os cantos do mundo. Mas vamos perguntar a você concorda? A Organização do Tratado do Atlântico Norte mais a Coreia do Norte na Ucrânia só poderiam resultar na Terceira Guerra Mundial? Se a Organização do Tratado do Atlântico Norte se envolver,
O que você acha que será o gatilho? Ou você acha que uma grande guerra global pode ser totalmente evitada? E se sim, como? Compartilhe suas teorias nos comentários abaixo.